2 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Posso ler? Eu vou ler na NVT, que é a nova versão transformadora. Eu gosto muito, ela é muito parecida com a NVI, tá? Mas mesma coisa da sua Bíblia, tá? Só as palavras que é um pouquinho mais fácil, mais simples. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer dele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirme seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Versículo 10. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês. Versículo 11 para terminar. Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Amém? Senhor Espírito Santo, muito obrigado por estar na tua casa, Pai. Sempre um prazer estar aqui em Americana com meu amigo, pastor Fábio Feltrin, meu Senhor, e com todos os pastores que a gente acabou ao longo do tempo fazendo amizade, alguns diáconos a gente conhece já de congressos. Senhor, que o Senhor continue prosperando essa região eclesiástica da nossa igreja, cada dia mais, dando sabedoria para o pastor Fábio, na condução, meu Pai, para que o teu reino venha crescer cada dia mais. Pai, agora nós queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Fala conosco, meu Deus, através da tua santa, bendita e eterna palavra, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Queridos, eu quero começar com uma pergunta. Em todo o estado de São Paulo, eu tenho pregado essa mensagem em todos os regionais de diaconato. Há 15 dias atrás, nós estivemos com o povo de Birigui, pregando para o povo de Birigui. Então nós estamos deixando o estado uniforme, com a mesma mensagem, com o mesmo entendimento. E eu quero começar com a mesma pergunta que eu começo em todo o estado. Quem daqui que já não foi traído? Quem daqui que você ajudou alguém e quando essa pessoa se levantou, ela foi ingrata com você? Quem daqui que já nos decepcionou com pessoas, às vezes com um cunhado, com um parente, que você estendeu a mão a hora que ela mais precisou, e daqui a pouco ela virou a costa para você, falou mal de você? Eu creio que todo mundo que está aqui nessa noite já se decepcionou com pessoas, já se decepcionou com alguém. É muito comum, no século que nós estamos vivendo, no século 21, as pessoas ofenderem umas às outras, magoarem umas às outras, pisarem umas às outras. Nós não podemos esquecer que a Bíblia nos alertou que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar e o egoísmo iria aumentar. E aí, irmãos, nós temos um problema muito grave, pastor Luciano, Cláudia, que é a criação de expectativa nas pessoas. E eu falo isso por mim, tá? Existe, pastor Fábio, uma enorme diferença entre o ideal e o real. Às vezes nós fazemos as coisas para as pessoas, não que a gente espere algo em troca, mas a gente às vezes espera pelo menos o mínimo de gratidão, o mínimo de consideração, e nem sempre, meu amado, é o que a gente colhe. Eu creio que se eu perguntar para o pastor Fábio, para a pastora Wanda, o senhor já ajudou gente? Vocês já ajudaram pessoas?
Olha, nem completei, já começou a dar risada. Que quando ela se levantou, ou ela ficou um pouquinho mais forte, falou mal, apunhalou, virou a costa, não quis saber mais, não atende mais o telefone da gente, não responde mais o WhatsApp da gente. Eu lembro que tinha duas irmãs na minha igreja de 21 anos de idade, 22 anos, desempregada. Todo mês, eu e minha esposa pegava o pastor Fábio e a pastora Wanda, nós íamos lá na casa delas, pegava elas, punha no carro, levava no supermercado, falava assim para elas, entra aí, faz a compra. Ao que vocês chegarem no caixa, vocês chamam a gente. Quando chegava no caixa, a gente ia lá e só passava o cartão. Até que um dia, as irmãzinhas, e elas tinham um apelidinho, as irmãs Maricotinha, começou a falar assim para as pessoas fermentar. Vai no ouvido ali, vai no ouvido aqui, vai no ouvido aqui, vai aqui. Porque é assim que o diabo trabalha, né, irmãos? Ele vai trabalhando nos bastidores que nem uma formiguinha. E as maricotinhas começaram a falar assim, a Paulista está fria. A Paulista não tem mais o Espírito Santo. A igreja da Paulista está uma igreja morna, que não, Deus não faz mais. E saíram da igreja, falando mal. Mas isso aí é um exemplo dos montes. E se eu falar com o pastor Fábio, que tem mais tempo do que eu de ministério, já é superintendente, eu acho que ele fica a noite inteira contando casos de pessoas que foram ingratas com ele, com a pastora, comigo, pastor Luciano e demais pastores. Mas isso aí não resume só a pastor. Às vezes eu estou pregando aqui e você já está pensando assim, desculpa a expressão, mas não é nenhum palavrão, tá, irmão? É que às vezes eu falo essa palavra, tem gente que se assusta. O significado dessa palavra, antes de eu falar a palavra, eu já vou falar o significado. São pessoas desprovidas da graça de Deus. O desgraçado, não é palavrão, desgraçado é a pessoa desprovida da graça de Deus. O que é? Fala em Apocalipse. Olha, pronto. Pastora Wanda, até minha advogada já. Pronto. Estou feito. E aí, às vezes, irmão, foi um cunhado seu. E emprestou um dinheiro seu. Aí você fala assim, você falou que ia pagar todo dia 10. E você vai que não tem dinheiro. E aí o abençoado vai lá no Facebook. Faz uma selfie no Guarujá. Não tem dinheiro para te pagar, mas tem dinheiro para ir no Guarujá. Aí você liga para ele e fala assim, mas como que você foi no Guarujá? Não, eu ganhei a viagem. Um amigo que pagou para mim na viagem. E aí, irmãos, a gente brinca tudo. Inclusive no estado de São Paulo, aonde eu tenho pregado no estado, essa mensagem, eu falo de você. Porque você vai lembrar o que aconteceu. E aí, irmãos, o problema não é quem fica devendo para a gente. O problema não é quem ofende a gente. O problema não é quem entristece a gente, quem pisa na gente, quem trai a gente. Eu vim nessa noite para falar com o diaconato abençoado da Americana. O problema é o que nós vamos fazer com o que fazem com a gente. É a reação do que a gente vai fazer. E deixa eu falar uma coisa para você. Durante muito tempo, a igreja evangélica bateu o que é pecado. Fumar, beber, pornografia, drogas. A igreja bateu muito nisso. Ok. Só que existem 4 palavras que a igreja não bate. E elas dão quase mais legalidade para o diabo agir na nossa vida do que os vícios. Que é ódio, mágoa, rancor e ressentimento. E na verdade essas 4 é uma só. O que é? Ódio. Ódio, mágoa, rancor e ressentimento. Às vezes a gente está preocupado
em acusar o irmãozinho ali, que caiu em adultério. E diga-se de passagem, irmão, esses dias eu estava falando na Assembleia de Deus sobre isso. Como as nossas igrejas pecam nisso. Como as nossas igrejas são tapadas nisso. Irmãos, as nossas igrejas era para ter no mínimo 30% mais membros que nós temos. Sabe por que nós não temos? Culpa nossa. Sabe por quê? O irmão cai em adultério. E o diaconato tem parte nisso. A pessoa fala assim, eu não vou na igreja não. Por quê? O diaconato inteiro já espalhou na igreja inteira que eu caí em adultério. A fofoca é um câncer dentro da igreja. E muitas vezes o diácono e a diaconisa, não estou falando que é aqui em Americana, tá? É lá na Paulista que eles fazem isso. Esses dias, pastor Fábio, eu fiquei revoltado, mas bravo, bravo! O menino lá na minha igreja perdeu o casamento, largou da mulher, caiu na gandaia. E a molecada cai na gandaia, o que eles fazem? Stories. Na onde? Na boate. No lugar que foi. E aí, a mãe do menino lutando para trazer o menino de volta para a igreja. Era da Paulista, da minha igreja, tá vendo? A caca tá em nós, irmão. O menino, esses dias, no culto das 7:30 da manhã do domingo, veio para a igreja. A mãe falou, filho, vamos lá na igreja. O pastor vai fazer um culto especial. O menino foi. O menino nem chegou na igreja, falou assim, o diácono estava na porta e falou assim, nossa, deu tempo já de tomar banho da balada e vir para o culto? Pastor Fábio, você acha que eu queria matar esse diácono? Você está entendendo, irmão? Eu não vim falando de vocês, eu estou falando do que está acontecendo na minha casa, na minha igreja. Vontade de matar o diácono. Irmão, enquanto a igreja faz fofoca, enquanto a igreja fica com o dedão apontando na cara dos outros, você caiu na droga, você cheirou cocaína, você caiu no adultério, você roubou, você isso, o diabo está tudo contente. Ele fala assim, continue mesmo como acusadores, continue mesmo apontando o dedo para os outros, e manda todo mundo aqui para o meu reino, que para mim aqui, eu não aponto o dedo para ninguém, eu recebo de braço aberto. Mas eu estou falando mentira? Não é assim? O diaconato tem que ser o primeiro a levantar as pessoas. Pastor Fábio, eu também tenho coisa boa para me contar. Nessa brincadeira de fofoca em igreja, eu já ganhei, pastor Luciano, 10 famílias pelo menos, que a pessoa chegou na minha igreja e falou assim, pastor, eu vim aqui porque eu estava na igreja tal, aí eu fui contar para a mulher do pastor que eu estava no pecado, a mulher do pastor contou para as amigas da igreja, as amigas da igreja contou para a igreja inteira. E eu vim aqui para a sua igreja porque o senhor não vai espalhar minha vergonha. Irmãos, eu tenho muito caso na minha igreja já, de adultério, de droga. Esses dias mesmo, eu tive um problema lá, o irmãozinho, 5 anos limpo, deu uns 5 mil na cabeça dele, foi na biqueira, comprou cocaína e cheirou. Aí ele veio com a mulher dele pegou o Pix, que ele tinha transferido, né? Agora, ó, até a droga tá moderna, até a droga no Pix, irmão. A mulher veio conversar comigo com ele, super envergonhado. A primeira pergunta que eu falei, pastora Wanda, alguém aqui da igreja sabe? Não, ninguém sabe. Não conta para ninguém aqui da igreja. Porque eu não confio. Porque um amigo tem um outro amigo, que tem outro amigo, e vai espalhar a vergonha das pessoas. Irmão, posso falar uma coisa para vocês? Em nome de Jesus. Irmãos, pelo amor de Deus, eu não vim aqui para dar chapuletada, não sei não. Aliás, nem faz parte da minha pregação isso aqui. Eu não sei, deu uns 5 de falar isso aí, mas deixa eu só falar uma coisa para você. Você ensinar outra pessoa, vocês não fazem isso, ensina outros. Quando alguém cai em adultério, quem fez a pessoa cair no pecado? Vamos lá, é um raciocínio. Vou mostrar uma coisa forte para você. Quem fez a pessoa cair? Quem tentou a pessoa cair? Quem? Quem foi? O diabo. Aí a pessoa caiu em adultério. Eu conto para os outros que a pessoa caiu em adultério. Eu estou fazendo propaganda de quem? Do diabo. Pronto. A gente tem que agir com amor, irmãos.
Eu sei de um monte de casos, ninguém sabe. Nem para minha mulher eu não conto. Sabe por quê? Porque eu quero salvar as almas. O tempo é final. Jesus está voltando. Você sabe do que eu estou falando, irmão. E aí, eu quero falar sobre isso com você. Que talvez você veio aqui nessa noite e você tem alguém que você não olha mais na cara, que você não cumprimenta mais, que você brigou. Irmãos, talvez nem é da igreja. É mais fácil não ser da igreja. É difícil brigar com alguém dentro da igreja. Pode acontecer. Como eu fui pregar numa região onde teve um caso muito triste, o diaconato de uma igreja. É assim, ó, o irmão José não conversa com o irmão João. E o diretor do diaconato, se pôr o José para servir a ceia à noite, tem que pôr o João cedo. Isso está dentro da nossa igreja. Isso está acontecendo dentro da nossa igreja. E aí, irmãos, nós às vezes estamos tão focados no adultério, na droga, na pornografia, e nós esquecemos, irmão, que a falta de perdão, o ódio, a mágoa, o rancor e o ressentimento também é pecado. E aí eu vou mostrar para você algo muito forte que eu tenho contado no estado, que aconteceu comigo e com o Luciano. Há uns 18 anos atrás, eu e o Luciano lá em Piracicaba, a gente era conhecido como os caça-demônio. Tinha um demônio ali, era eu e o Luciano atrás do demônio, fazendo visita. E aí, eu e ele fomos numa casa, num bairro em Piracicaba chamado Novo Horizonte. De uma mulher crente da nossa igreja, diaconisa, dizimista fiel. E por que a mulher chamou nós para ir na casa dela? Porque ela estava endividada há 2 meses. Estava atrasado a luz, o telefone da mulher. E chamou eu e o Luciano. E nós vamos lá de boa, orar. Irmão, eu tenho certeza que o Luciano não esperava que ia acontecer o que aconteceu. Tá eu e o Luciano lá, começamos a orar pela mulher. Daqui a pouco, manifestou o demônio na mulher. Acho que ele levou um sustão, eu também, porque mulher crente, diaconisa, dizimista fiel, endividada. Quando manifestou o demônio, eu não lembro se fui eu, se foi o Luciano, nós falamos assim, demônio, como que você está agindo na vida dela? Por que ela está endividada, sendo que ela é dizimista fiel? O demônio virou e falou assim para nós, pergunta da cunhada dela. Nós mandamos o demônio embora. Quando a mulher voltou em si, falou, irmã, o que aconteceu com a sua cunhada? Ela virou para nós e falou assim, eu briguei com a minha cunhada. Eu tenho ódio da minha cunhada. Irmã, faz quantos meses que a senhora brigou com a cunhada? 2 meses. Faz quantos meses que a senhora está endividada? 2 meses. Você entendeu ou não entendeu o raciocínio? Você não entendeu ou entendeu? O ódio é uma grande porta para o inimigo entrar na sua vida e amarrar o teu caminho. Talvez, quando a gente vem numa igreja e a gente vem nas regiões falar sobre perdão, as pessoas já começam assim, né? Às vezes o diabo começa a agir. Ih, ele vai fazer você querer perdoar o fulano. Não perdoe. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Perdão não é porque a outra pessoa mereça, mas é porque você merece ter paz. Perdão não está se falando da outra pessoa, perdão está se falando de você. Perdão não é porque a outra pessoa tem razão, não é porque a outra pessoa mereça. Perdão é para que eu não me suje com Deus. Nós estamos diante de um texto sagrado, presta atenção, olha para mim.
onde um homem, onde a Bíblia não fala o nome dele, mas o homem deve ter sido bom, Lu, porque ele conseguiu magoar uma igreja inteira, inclusive Paulo. Agora eu pergunto, irmão, pô, nego magoar Paulo, o cara tem que ser bom, porque Paulo era uma pessoa muito equilibrada. Paulo, ele consegue de dentro da cadeia, irmão, escrever um texto para mim, para você, uma carta para mim, para você, dizendo assim: alegrai-vos o Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, dentro da cadeia. Opa, pera um pouquinho só, pastor Fábio. O cara era bom, o apóstolo Paulo, ele era bom. Agora, eu não sei, a Bíblia não fala o que ele fez, mas ele deve ter feito algo muito grave, porque Paulo falou assim: ó, esse irmão de certo ponto magoou a todos vocês e até a mim. Mas olha o que Paulo vem falar para mim e para você. Está no texto, você acabou de escutar eu ler. Mas é hora de perdoá-lo. Eu vou repetir. Paulo fala assim no texto: é hora de perdoá-lo. Irmãos, e olha como Paulo termina o texto. Ele fala assim, ó: e é melhor a gente perdoar o irmão, porque nós conhecemos os planos malignos do diabo, para que o diabo não tenha vantagem sobre nós. Lu, vem me ajudar, por gentileza. Faz assim com a mão, Lu. O Lu, o pastor Luciano, representa Deus. Essa aqui é a mão de Deus. Eu represento o diabo. E essa garrafinha representa a sua vida. Sabe por que o diabo não quer que você libere perdão para quem te ofendeu? Sabe por que o diabo quer que você não peça perdão para quem você ofendeu? Porque de repente, não é você que tem que perdoar alguém. De repente, é você que precisa pedir perdão para alguém que você machucou, que você feriu. Mas sabe por que o diabo fica assim, ó? Essa garrafa representa vocês, tá? E eu represento o diabo. Ele fica assim, ó: perdoa não, ele não merece. Se você perdoar, ele vai se achar, vai achar que você precisa dele, vai montar de cavalo em você. Sabe por que o diabo fica assim na sua mente? Porque enquanto a gente não perdoa, ele fica tendo poder sobre a nossa vida e amarrando a nossa vida. Porque ele sabe que a hora que você fala assim: eu vou perdoar, você começa a queimar como se fosse um fogo, e ele é obrigado a soltar você. E quando ele solta você, você cai na mão de... Eu vim aqui para desfazer as obras do diabo. Eu vim aqui para provar para você que enquanto você não perdoar, é você que está perdendo. A palavra perdão, ela vem do latim perder no ar. A palavra perdão vem de perder no ar. Quando fala de perdão, está falando sim de uma grande perda mesmo. Por isso, perdão, grande perda. Porque quando a gente perdoa, a gente perde, sabe o quê? O nosso orgulho. Olha para mim. É perdoar hoje. É perder hoje para ganhar amanhã. Eu vou repetir. É perder hoje para ganhar amanhã. Vocês conhecem, todo mundo que está aqui, a história de Adão e Eva, sim ou não? O que Deus falou para Adão e Eva? Que eles podiam comer de qualquer árvore do jardim, sim ou não? Mas a árvore do meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, não podia comer, sim ou não? Podia? Não, não podia. Vocês concordam comigo? Que a hora que Adão e Eva foi lá e comeu da árvore, eles traíram ao Senhor. Quem está de acordo comigo?
que eles traíram Deus. Vocês estão de acordo? Sim ou não? Como que o ser humano reage a uma traição? Um amigo que traiu ele. Como que o ser humano reage? Eu fui traído. Também não quero nem saber mais do fulano. Eu não vou de atrás dele. Não quero ver na minha frente mais. Eu não vou de atrás, eu quero ver na minha frente. É assim que o ser humano age? Sim ou não? É ou não é? Orgulho ferido. Sim ou não? Tá. Quem traiu a quem? Foi Deus que traiu Adão e Eva ou foi Adão e Eva que traiu a Deus? Adão e Eva. Horas depois que Adão e Eva traiu a Deus, a palavra de Deus diz que estava lá Deus indo atrás de Adão e Eva. Você não entendeu, por isso que você não deu glória. O maior perdoa o menor. O maior vai atrás do menor. Por muito tempo, o diabo trabalhou dentro da igreja assim, ó. Perdoa não, perdoa é coisa dos fracos. Não, perdoar é para quem é forte. Perdoar é para quem tem o Espírito Santo. E eu termino a pregação contando uma experiência minha. No ano de 2011, eu tenho vergonha de contar o que eu vou contar para vocês, mas é para abençoar a vida de vocês. Eu tenho vergonha. Não pense que eu vou contar isso aqui batendo no peito, não. Eu tenho vergonha de contar isso. No ano de 2011, nós tivemos a transição da igreja lá em Piracicaba. O pastor Toninho assumiu a nossa região. E nessa transição, eu briguei com 3 pastores da região. Pastor Tiago Amaral, pastor Paulo Nardino e pastor Marcos Bombo. Eu briguei. Tive um desentendimento com eles. Mas desentendimento assim, irmão, de não querer conversa mais com eles. Viva a vida do Senhor, viva a minha. E vou contar uma coisa mais triste ainda. Eu descia a ripa neles, criticava eles. Tinha a oportunidade de meter a lenha neles. Até que, no ano 2013, o Espírito Santo me colocou na parede. E falou bem assim para mim: que bonito você, né? Pregador, faz a ceia e fala mal dos seus companheiros, não tem amizade com eles. Você prega o amor, mas você vive o ódio. Pastor Fábio, essa barretada do Senhor doeu. Começou, eu me esqueci. O Emerson. O que eu fiz, Emerson? Melhor obedecer. Porque se você não aprender do jeito que Deus ensina, Ele vai ensinar você do jeito que você vai aprender. Ou você aprende do jeito que Deus ensina, ou Ele vai te ensinar do jeito que você vai aprender. E a segunda parte dói. Eu procurei primeiro o pastor Tiago Amaral. Tiagão, eu vim aqui pedir perdão para você. Ele nem deixou acabar de falar. Eu falei: pare, Fabricião. Está perdoado, vai. Abraçou. Eu falei: nossa, Lu, o negócio é fácil. Fui no segundo, Paulo Nardino. Paulo, vim aqui que eu estou arrependido que eu falei de você, né? Brigamos, hein? Ô, Fabrício, pare, tá tudo bem, aquele jeito dele. E ficamos de boa. Hoje, irmão, eu e o Paulo, nós somos amicíssimos. Paulo é um projeto, inclusive, da nossa igreja, para 2024, ser o candidato a prefeito da cidade. E eu estou trabalhando com ele. Nós estamos indo nas Assembleias de Deus, e ele vai junto, para mim, já divulgando ele nas Assembleias de Deus, o rostinho dele. Você vê o que aconteceu. Aí o último, moço, pastor Marcos Bombo. Você já até fez 5 dentes, né? Você já até imagina onde eu vou chegar, né? Pastor Marcos, preciso falar com o senhor. Pois não, pastor Fabrício. Vai lá no escritório regional que eu vou conversar.
Quando ele chegou no escritório, eu fui nessa alegria, nessa euforia, né? Achando que ia ser tudo igual. Ô, pastor Marcão, eu quero pedir perdão para o senhor. Pois não, sente aí que eu quero conversar com o senhor. E ele começou, você errou nisso, errou nisso, errou nisso. E eu apanhando, irmão. Ai, ai, ai. Mas, irmão, ele falou, ele tirou do cachorro e botou em mim. Mas falou um monte para mim. Mas acabou comigo. Quando ele falou tudo que ele queria falar, eu olhei no olho dele e falei assim, e o senhor me perdoa? Ele olhou para mim e falou assim, eu te perdoo, pastor Fabrício. Sabe o que aconteceu? Quando eu acabei de pedir perdão para o último, Deus, em 7 dias, realizou um sonho na minha vida que eu estava atrás dele há 15 anos. Olha o poder do perdão. Você viu a ilustração que eu fiz com o pastor Luciano? Enquanto eu estava, irmão, com mágoa, com ódio desses pastores, a minha vida estava segurada na mão do diabo. A hora que eu me humilhei, e a Bíblia diz para a gente se humilhar, humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. A hora que eu me humilhei e fui lá pedir perdão para os 3, é como o Luciano, como fez a ilustração, o diabo soltou eu, e eu caí na mão de Deus. Nessa noite, eu vim aqui, porque Deus quer soltar a sua vida, para você cair na mão dEle. Coloque-se em pé e feche os seus olhos. Irmãos, feche os olhos. Eu vou fazer aqui com vocês, com a bênção do nosso superintendente, a mesma coisa que eu faço em todo o estado de São Paulo. Tem pessoas que estão aqui, todo mundo de olho fechado. E a maioria que está aqui é tudo líder, é diácono, diaconisa. E aonde eu vou pregar também é líder, diácono, diaconisa, pastores, ministério do louvor, todo mundo. Eu queria que você agora deixasse o seu eu de lado. E eu quero chamar aqui diante do altar, porque eu quero orar por você. Porque Deus quer ministrar uma cura na sua vida. E não tenha vergonha. Porque é com Deus o negócio, não é com o ser humano. Porque Deus quer liberar vitórias na vida de vocês, liberar milagres, liberar vidas que estão amarradas, travadas. Tem pessoas que estão aqui, você precisa liberar perdão para alguém. Ou pedir perdão para alguém. Antes de você sair do lugar, deixa eu contar uma coisa muito forte. Eu estava pregando há um tempo atrás numa cidade chamada Flores da Cunha, na Assembleia de Deus. E nesse dia, eu preguei essa mesma mensagem que estou pregando para vocês. Tinha um policial civil no culto. Ele era visitante, estava pela primeira vez. E esse policial civil, ele é conhecido na cidade inteira, porque Flores da Cunha é muito pequena. Tem acho que 30 mil habitantes. E impactou porque esse policial civil foi chorando para o altar, porque ele precisava liberar perdão para alguém. Se você precisa pedir perdão para alguém, e não sabe como, ou não tem força, ou você precisa liberar perdão para alguém, eu quero convidar você a sair do seu lugar agora, e vir aqui diante do altar para me fazer uma oração por você. Pastor, mas o que vão dizer de mim? Vão pensar de mim, irmão, ninguém tem nada com a sua vida. É você o Espírito Santo. Pastor, eu preciso pedir perdão mesmo. Eu preciso liberar perdão depois dessa mensagem. Eu preciso de força. Deus, sai do seu lugar. Vem aqui diante do altar para me orar por você. Isso, pode vir. Onde está a terceira pessoa? Onde está a terceira pessoa? Pode vir. Onde está a quarta pessoa? Espírito Santo, vai quebrando as algemas e os grilhões estão prendendo pessoas nas poltronas. Ori canta labalaia. Rixa la cantaia labacheia. Aonde está a quinta pessoa? Aonde está a sexta pessoa? Ri canta labalaia. Deus mostrava a senhora para mim.
porque Deus vai liberar uma grande vitória na vida da senhora. Eu estava pregando, o Espírito Santo já tinha falado para mim, assim, que ele ia tratar com a senhora e que vai vir uma grande vitória na vida da senhora. Pode ter certeza, pode ter certeza. Em 7 dias a senhora vai ver que Ele é Deus. A senhora vai ver que Ele é Deus na sua vida, que Ele é o Deus vivo, vai servir de testemunho para a igreja onde a senhora congrega, em nome de Jesus. Aonde está? Aonde está? Não deixa o diabo amarrar, vem aqui pertinho de mim, Senhor. Aonde está? Tem mais pessoas que estão aí? Não deixa o diabo prender você na poltrona, não. Pastor, eu preciso, onde está a 7ª, a 8ª pessoa? Ô, glória. Pode vir, senhora, pode vir. Eu preciso liberar perdão para alguém, eu preciso pedir perdão para alguém, vem aqui, que Deus está fazendo uma grande obra aqui. Você vai ver que você vai dormir hoje muito leve. Onde está? Opa, glória a Deus. Onde está a 9ª, a 10ª pessoa? A 10ª pessoa, a 11ª pessoa, onde está? Aonde está? Ori canta labachuri me canta labadaia. Eu vou cantar uma canção, o Ministério Louvor não precisa me ajudar não. Eu sei que eu sou desafinado, mas é só para a pessoa vir aqui. Enquanto eu canto a canção, venha. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Pode vir. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Amém. Você que veio aqui na frente, você pode olhar para mim um pouquinho? Os demais, escuta com atenção agora. Psst. Olha para mim. Olha aqui. Eu já quero falar uma coisa para vocês, tá? Vocês não sabem como Deus está orgulhoso de vocês nesse momento. Nesse momento está tendo uma conversa, o pai com o filho, e o pai está falando assim para o filho: filho, verdadeiramente aquele povo que está lá na frente daquele altar em Americana são nossos filhos. Tem o nosso DNA, porque estão lá para liberar perdão e para pedir perdão. Já começa por aí. Imagina quando Jesus estava lá na cruz do Calvário. Tinha pessoas que estavam ali assistindo a crucificação e falando assim: não é? Salvou a tanto, salva a ti mesmo. Sabe quem eram essas pessoas? Pessoas que ele tinha curado, que eram paralíticas, e foram andando ao lado dele na Via Cruz, porque ele tinha curado. Pessoas que estavam enxergando a crucificação porque eram cegas, ele tinha curado. Agora, eles estavam do outro lado, eles estavam do lado dos ingratos, falando assim: ó, salvou a tanto, salva a ti mesmo. E sabe o que Jesus falava? Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Você não sabe o favor que você está fazendo para você nessa noite. Não pense você estar vindo aqui, que você está fazendo favor para quem você vai perdoar, ou para quem você vai pedir perdão. Você está fazendo favor para você. E eu conto mesmo o meu testemunho, com vergonha, mas eu conto, para incentivar as pessoas a liberar perdão. O dia que a igreja deixar de amar e deixar de perdoar, a igreja deixa de ser igreja. A marca da igreja é o amor e o perdão. Pode contar a vida de vocês.
em poucos dias, coisas vão ser liberadas na vida. Mas eu acho forte a senhora. Eu pregava e o Senhor mostrava a senhora me chamava a atenção. E Deus falava assim para mim, que assim, que tinha algo que entristecia a senhora. E que não ia ser fácil a senhora vir aqui dentro do altar. Mas na mesma medida que o que a senhora tem de liberar perdão é grande e não é fácil, vai ser o tamanho da vitória da senhora também. Como é o nome da senhora? Hã? A senhora é a ovelha de quem? Herbert. A senhora vai dar testemunho no altar de uma grande vitória que vai ser liberada. Às vezes as pessoas fazem corrente. Você faz corrente e Deus não está respondendo minha corrente. Às vezes Deus está esperando a pessoa liberar perdão para alguém e abençoar a corrente dela. Coloca a mão no seu coração, na altura do seu coração, por gentileza. Feche os olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui diante do altar. E elas são muito sinceras, Pai. E elas vão procurar alguém para liberar perdão, ou vão procurar alguém para pedir perdão. Independente se vai pedir ou liberar, Espírito Santo dá força para esse povo. Mas desde já a hora que eles saírem da frente desse altar, já vão sair leves, tocados e abençoados, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a vida desse povo que está aqui diante do altar, pedindo, Espírito Santo, vai à frente, dá força e ânimo para eles fazerem o que tem que ser feito, seja o que for, porque eu creio que eles vão ser muito abençoados. A vida deles a partir de agora está livre, de novo, para voltar a prosperar, para voltar a sentir o Espírito Santo, para voltar a ser usado pelo Senhor de maneira tremenda e poderosa. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Só uma dica, para vocês ir embora para o seu lugar. Passado não se mexe, porque passado tem a ver com morto. E ressuscitar morto fede. Não toca no passado que fede. Não desenterra defunto que vai cheirar mal. Pedir perdão ou liberar perdão não é assim, ó. Então eu vim aqui porque o pastor falou que tem que perdoar, mas aquilo que você fez não estava certo não, mas vamos perdoar você. Não é assim. É chegar na pessoa, nem tocar no passado e falar assim, ó, eu amo você em Jesus. Eu quero ter a sua amizade de novo. E ter amizade de novo, irmão, também não significa que vai voltar a trocar figurinha, vai voltar a ser unha. Não. É voltar a dar bom dia, boa tarde, a paz, não mudar de calçada, olhar na cara. E se a pessoa precisar de você, você estende a mão e ajuda. Porque tem pessoas que a gente tem que perdoar, mas tem que tomar cuidado em voltar à convivência, porque às vezes ela pode voltar a te ferir no mesmo lugar, porque às vezes está nela ferir os outros. E às vezes esse tipo de pessoa, você não pode nem ter um tipo de conversa assim íntimo. Tem que conversar de futebol, de política, de Copa do Mundo. Mas tem assunto que você nem entra. Porque se entrar, pode ser que ela fira você de novo. Não entra não. Só volta a ter amizade. Libera ela. Tem amizade. Bom dia, boa tarde. Dá paz, tudo. Então não significa que você vai voltar a ser melhor. Pode acontecer de voltar a ter uma amizade grande? Pode. Mas o mais importante de tudo é você não ter mais nenhum mágoa, nenhum ódio, nada, nenhum ressentimento, nada. E outra coisa, perdoar não é amnésia. Pastor, mas eu lembro ainda do que ela fez. Mas quem disse que Deus vai dar amnésia no ser? Não é amnésia. É você lembrar sem dor. Isso é perdão. É lembrar sem dor. Isso é perdão. Amém, gente? Eu garanto para vocês. Vocês vão ver que noite de sono vocês já vão ter hoje. Já muda tudo. Tá bom? Deus abençoe.